Boa noite. Boa noite. Temer usa rede social para negar que a reforma trabalhista aumentará a jornada diária para 12 horas. Advogado-geral da União é demitido e substituído por Grace Mendonça, a primeira mulher no alto escalão do governo. Defesa de Dilma contesta suspeitas levantadas no TSE e pede nova perícia nas contas da campanha de 2014. Um vídeo insólito. Na noite do impeachment, ensaio artístico dentro do Palácio do Planalto incluiu cenas de nudez. Inflação de agosto desacelera, mas é a maior em 9 anos. E o acumulado em 12 meses chega perto de 9%. Caminhão-tanque bate atrás de outro caminhão no Rodoanel e o fogo atinge vários veículos. Um motorista morreu. A sexta-feira foi tensa para motoristas que passaram pelo Rodoanel logo cedo. Um caminhão carregado de combustível bateu em outro que estava parado na pista. O fogo atingiu 5 veículos e provocou congestionamento de até 12 quilômetros. Uma pessoa morreu. O acidente envolveu 4 caminhões, 2 carros de passeio e uma van na altura do quilômetro 68 do Rodoanel, na região de São Bernardo do Campo, próximo ao acesso da rodovia dos Imigrantes. Na hora da colisão, por volta das 6 horas da manhã, um dos caminhões que estava transportando combustível bateu em outro carregado de pedras que estava parado no acostamento. Vítima fatal, o caminhoneiro do caminhão-tanque, e uma vítima grave com uma fratura do caminhão que se encontrava carregado com pedra trocando pneu. Segundo a concessionária responsável pelo trecho, um dos caminhões pertence à BR Petrobras. Trabalharam para conter as chamas 4 viaturas do Corpo de Bombeiros. Técnicos da CETESB vieram ao local avaliar os danos ambientais após o vazamento de combustível. E por causa do bloqueio, a CT suspendeu a restrição do tráfego de caminhões na Marginal Pinheiros e na Avenida dos Bandeirantes durante todo o dia. O produto vazou e foi parar em áreas distantes do local do acidente, que teve reflexos em toda a cidade no período da manhã. Mais de 4.000 atletas vieram ao Brasil participar das Paralimpíadas. E um dos grandes desafios do país é melhorar a acessibilidade nos aeroportos. Se acertar uma cesta no jogo de basquete já é difícil para quem está em pé, imagina para uma pessoa numa cadeira de rodas. São 3 metros do chão até o aro. Um esporte que esse time de Santo André faz brincando. Dos 17 atletas, 4 foram convocados para a seleção brasileira para disputar as Paralimpíadas. Mas dificuldades eles têm fora da quadra, com a falta de acessibilidade nos aeroportos. Entrar na aeronave é a maior dificuldade. Luciano participou do Parapan no Canadá no ano passado e encontrou uma realidade bem diferente. A preocupação que as pessoas têm, tanto com o deficiente e com as pessoas de maior idade. Os Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro, que começaram nesta quarta-feira, reúnem 4.000 atletas de 178 países. E este, com certeza, é um grande teste para o país no que diz respeito à acessibilidade. A advogada Natália, que não tem movimento na parte direita do corpo, percorreu todos os aeroportos do país na época da Copa no Brasil, para registrar a estrutura oferecida às pessoas com deficiência. E encontrou algumas dificuldades. Mais um lugar que não tem finger, vamos subir na escada de cadeira de novo. Agora, ela voltou em alguns aeroportos nas Paralimpíadas. Hoje temos tecnologia, mas não temos gente capacitada para lidar com essa tecnologia. No aeroporto de Congonhas, esta empresa aérea decidiu instalar uma rampa de acesso para as pessoas com deficiência. A estrutura será usada quando o embarque não for feito pelo finger, aquela ponte que liga a sala de embarque direto ao avião. A companhia pretende também, aos poucos, substituir o uso do Ambulift, uma plataforma elevatória que leva o passageiro do solo até a aeronave, e ainda as cadeiras robóticas. A rampa possibilita que o passageiro com mobilidade reduzida possa ir da rampa até a aeronave sem necessidade de um apoio, ou seja, um cadeirante consegue ir sozinho. Sérgio, que perdeu o movimento das pernas depois de uma lesão na coluna, fez o teste e aprovou o novo equipamento. Te dá autonomia, a independência
para nós é fundamental. Não precisa ser empurrado, carregado, medo de cair. Então isso é bacana. Um vídeo divulgado pelo site do Estadão mostra uma situação inusitada. Ele traz uma cena de nudez no Palácio do Planalto na noite do impeachment de Dilma Rousseff. Uma jovem posou no quarto andar do palácio, um acima do gabinete da presidência, e teve os seios e os braços pintados. Era um ensaio da maquiadora Ana Siqueira, que pinta modelos com reproduções de desenhos de Atos Bulcão. No palácio, há uma parede com azulejos do artista. A gravação foi feita das 10 da noite às 2 horas da manhã, do primeiro dia de Michel Temer na presidência da República. A autorização para o ensaio, dada pela Coordenação de Relações Públicas do Planalto, causou preocupação e surpresa à segurança. A servidora que autorizou a entrada do grupo no Planalto foi demitida. A Secretaria de Imprensa informou que o trabalho extrapolou qualquer autorização e houve uma certa permissividade no ambiente do Planalto. STF desbloqueia 2 bilhões de reais da construtora OAS. A decisão é do ministro Marco Aurélio Mello. A quantia estava indisponível por uma decisão do Tribunal de Contas da União. Na decisão, Marco Aurélio questionou o poder do TCU para bloquear bens de empresas particulares e afirmou que a medida coloca em risco a sobrevivência da construtora, que está em recuperação judicial. Na semana passada, Marco Aurélio deu uma decisão semelhante em favor da Odebrecht, uma outra investigada na Lava Jato. O ministro também determinou o desbloqueio de 2 bilhões de reais da empreiteira. O TCU alega que fez os bloqueios a fim de garantir o ressarcimento de valores aos cofres públicos. Primeira mulher no alto escalão do governo Temer, Grace Mendonça, vai assumir a Advocacia Geral da União. A posse de Grace Mendonça está marcada para segunda-feira. Ela entra no lugar de Fábio Medina, que foi demitido depois de uma briga com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Em nota, o governo agradeceu os serviços prestados por ele. Grace Maria Fernandes Mendonça é mineira da cidade de Januária, estudou Direito e fez especializações no Distrito Federal. Tem 47 anos. Servidora de carreira na Advocacia Geral, desde 2001, já representou a pasta em mais de 60 processos no Supremo Tribunal Federal, como os julgamentos do Programa Federal Mais Médicos e a Lei Maria da Penha. Ela já chegou a ocupar o cargo de Advogada-Geral da União interinamente, quando o ministro era Luiz Inácio Adams. Agora vai ter definitivamente a missão de representar a União junto ao Supremo Tribunal Federal. Grace Mendonça não será ministra, já que a reforma administrativa do governo Temer tirou o status de ministério da AGU para diminuir o número de pastas. A defesa de Dilma Rousseff pede uma nova perícia nas contas da campanha de 2014. A chapa Dilma Temer é investigada a pedido do PSDB e pode ser cassada. Há cerca de 15 dias, técnicos do TSE terminaram de analisar as contas da campanha e concluíram que 3 empresas contratadas não apresentaram documentos suficientes para comprovar que prestaram serviços nos valores pagos. A suspeita da Justiça Eleitoral é que sejam empresas de fachada lavando dinheiro de propina. Hoje, a defesa de Dilma informou que apresentou ao tribunal o parecer de um auditor independente, contestando a primeira perícia e pedindo uma nova. Segundo o texto, existem cerca de 8.000 documentos que não foram analisados e que comprovam a legalidade das contas. O pedido deve ser analisado pelo relator do caso, o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Herman Benjamin. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o convite de Rui Falcão para que Dilma Rousseff seja presidente da Fundação Perseu Abramo. Dilma Rousseff tem mais sorte do que os quase 12 milhões de brasileiros que perderam o emprego durante o seu período de desgoverno. Menos de 10 dias depois de ter sido posta no olho da rua pelo Senado, Dilma já recebeu sua primeira oferta de emprego. O companheiro Rui Falcão, presidente nacional do PT, convidou Dilma para presidir a Fundação Perseu Abramo, que é um braço acadêmico do Partido dos Trabalhadores, com sede em São Paulo. Dilma pediu tempo para pensar. Ela acabou de deixar o Palácio da Alvorada. No momento, passa pela Câmara de Descompressão de Porto Alegre. Dilma não parece acalentar nenhum projeto político. Para isso, falta-lhe o essencial, que são os votos. Nesse contexto, a presidência de uma entidade vinculada ao PT pode servir como uma espécie de corrimão para que Dilma desça do pedestal.
Graças a Lula, o PT acorrentou-se a uma lenda. Segundo a superstição petista, Dilma é uma executiva extraordinária. Natural, portanto, que o partido a convide para presidir a sua fundação. Nesse posto, Dilma pode ser chamada, continuar sendo chamada pelos seus devotos de presidenta e manterá o seu contra-cheque enganchado no bolso do contribuinte, já que as fundações dos partidos políticos são custeadas com o dinheiro público do fundo partidário. Dilma também poderia tentar a sorte na iniciativa privada, mas nessa área privada, Dilma só teve uma única experiência em toda a sua vida. Ela abriu uma loja de produtos panamenhos do tipo 1,99. Chamava-se Pão e Circo. Funcionava no Centro Comercial Olaria, em Porto Alegre. O empreendimento faliu em 17 meses. Boa noite. Um grupo de estudantes participa de uma aula de física diferente aqui em São Paulo. Os adolescentes estiveram num simulador de queda livre e até conseguiram voar. Beth Isaac é professora há 17 anos e pela primeira vez participa de um experimento em que ensina alunos a entender a física de um jeito diferente, num simulador de queda livre. Geralmente na escola a gente não trabalha com a interferência do ar. E aqui a gente tem a possibilidade de ter um túnel de vento, então um ar com a super velocidade, e aí a gente consegue investigar qual a interferência desse ar em objetos. Antes de entrarem no tubo de ar, os alunos recebem as primeiras noções. Aqui no simulador eles aprendem a intervenção da força peso, que é a interação com a terra, e da intervenção da força do ar, que é chamada de força de arrasto. E essas forças se equilibram, então você consegue ficar equilibrado no ar, coisa que não dá para fazer em sala de aula. A experiência fora da sala de aula traz uma expectativa diferente para esses jovens. Eu tô doida para poder voar. Na aula prática, os alunos participaram de experimentos com objetos no túnel de ar. Para voar, eles passam ainda por uma terceira etapa, uma aula básica de como flutuar. A primeira coisa que a gente passa um vídeo, tá? E depois do vídeo eu vou repassar com as crianças todos os passos, que é basicamente a posição de voo, comunicação, como entrar e como sair do túnel. A hora mais esperada por toda essa garotada, enfim chegou. Tudo que eles aprenderem em sala de aula vai ser colocado em prática. Enquanto eles colocam o equipamento, recebem a última instrução. A expectativa é uma só: aprender a voar pela primeira vez e também descobrir na prática como pode ser divertido estudar física. Um negócio tão legal, foi muito divertido, eu gostei muito. Quase 2 milhões de pessoas devem ir à cidade de Meca, na Arábia Saudita, na peregrinação anual muçulmana, o Hajj. Na grande mesquita e na esplanada, centenas de milhares de fiéis rezam ou caminham. As autoridades sauditas reforçaram as medidas de segurança e a mobilização policial para impedir a repetição da tragédia de 2015. O pisoteio deixou 2.300 mortos. Além da segurança, outro grande problema para a Arábia Saudita, que é sunita, é sua rivalidade com o Irã, xiita. Diante da chegada do Hajj, a guerra de declarações aumentou. O guia supremo iraniano, Ali Khamenei, classificou os dirigentes sauditas de malditos e maléficos. O grande mufti saudita afirmou que os iranianos não são muçulmanos. 3 mulheres presas na França são terroristas ligadas ao Estado Islâmico. Elas planejavam atacar uma grande estação de trens de Paris. As 3 mulheres foram presas num subúrbio de Paris depois da descoberta de um carro com vários botijões de gás perto da Catedral de Notre-Dame. O Ministério do Interior informou que elas planejavam atacar a estação de trens Gare de Lyon, que fica a menos de 3 quilômetros da Catedral. O carro é do pai da mais jovem das presas, de 19 anos, que esfaqueou um policial ao ser detida. Inês Madani já era vigiada porque escreveu uma carta jurando lealdade ao Estado Islâmico.
A Procuradoria Francesa informou que uma das detidas tem ligações com os jihadistas, que mataram um casal de policiais em junho, e também com os terroristas que mataram um padre dentro da igreja em julho. Há 2 dias do aniversário dos ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos, o líder da rede terrorista Al-Qaeda faz novas ameaças num vídeo. O grupo divulgou um vídeo convocando todos os muçulmanos a lutar no próximo domingo, dia do aniversário de 15 anos dos atentados em Nova York, Washington e na Pensilvânia. O líder Ayman al-Zawahiri ameaça repetir 1000 vezes os ataques de 2001. Ele critica a política dos Estados Unidos com relação aos países árabes e muçulmanos e denuncia a ocupação de terras nestes países, além de criticar o apoio americano ao que chama de governos criminosos e corruptos. Zawahiri diz que a rede Al-Qaeda deve começar a Guerra Santa e atingir os Estados Unidos e os países aliados. O líder da Al-Qaeda também convoca os afro-americanos, dizendo que o Islã pode proteger os negros da supremacia branca. Coreia do Norte volta a desafiar a comunidade internacional, confirmando que completou seu 5º teste nuclear. A detonação é condenada pela comunidade internacional, incluindo a aliada China. As Nações Unidas estudam novas sanções contra Pyongyang. A Coreia do Norte anunciou que conseguiu detonar uma ogiva nuclear com capacidade de ser instalada num míssil. O teste aconteceu no dia do aniversário de 68 anos do regime comunista e seria o mais potente já realizado por Pyongyang. O tremor teve mais de 5 graus de magnitude. Segundo a Coreia do Sul, a explosão foi quase 2 vezes mais potente que o 4º teste nuclear e um pouco menos que o bombardeio de Hiroshima. Seul classificou o teste como um ato de autodestruição que mostra a imprudência maníaca de Kim Jong-un, o ditador norte-coreano. O presidente americano Barack Obama e a Agência Internacional de Energia Atômica advertiram que as provocações vão ter consequências sérias. O Japão declarou que o teste é inaceitável. A chancelaria do Brasil afirmou em comunicado que o país considera inaceitável que arsenais atômicos continuem desempenhando um papel importante em doutrinas militares. Na China, milhares de pessoas lembram os 40 anos da morte de Mao Tse-tung, o ex-líder da Revolução Cultural. Muitas pessoas estiveram na cidade natal de Mao, Shaoshan, na região central da China, mas não houve nenhum evento oficial no país para marcar a data. Mao Tse-tung é uma figura controversa no país por causa da tentativa de industrializar a China, a política chamada de Grande Salto Adiante, que começou em 1957. Seu governo também foi marcado pela violência totalitária da Revolução Cultural, que mobilizou as massas contra as velhas lideranças do Partido Comunista Chinês. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vamos então falar da China. Estamos lembrando neste ano os 50 anos da Revolução Cultural. E hoje os chineses comemoram os 40 anos da morte de Mao Tse-tung. São 2 coisas do passado, mas que foram muito importantes para a história da repressão política no século XX. Mao Tse-tung foi o chefe da longa Revolução Comunista que percorreu durante décadas o imenso território chinês, até tomar Pequim em 1949. Ele procurou se afastar do modelo da União Soviética na época comandada por Joseph Stalin. Mas ele foi um desastre nas políticas públicas. Foi ele quem idealizou a chamada Grande Salto, que a partir de 1957 criou pequenas unidades siderúrgicas no meio rural e o aço era de má qualidade e desprezaram a semeadura e a colheita. O resultado foi que faltou comida e morreram de fome no mínimo 30 milhões de chineses. Em 66, Mao Tse-tung lança a Revolução Cultural. Foi um apelo à destruição das hierarquias. Ela jogou alunos contra professores, operários contra chefes, filhos contra pais. Houve uma nova paralisação da produção de alimentos e desta vez morreram no mínimo 20 milhões de pessoas. O maoísmo matou mais gente de fome do que os soviéticos e os nazistas juntos. Mesmo assim, Mao Tse-tung virou uma fonte de inspiração para uma parte da esquerda mundial. Foi pensando nele que se criou aqui no Brasil o PCdoB. Guerrilhas maoístas se espalharam pela África, Ásia e América Latina. A única que deu certo foi a do Vietnã, mesmo assim porque ela tinha um componente nacional muito forte. Mao Tse-tung foi embalsamado e está no monumento em Pequim, na Praça da Paz Celestial.
Milhares de pessoas fazem fila diariamente para colocar flores perto do caixão de vidro com o corpo dele. Mao Tse-tung mal sabia que o Partido Comunista, que ele criou, dirige hoje a segunda maior economia capitalista do mundo. A China continua sendo uma sociedade desigual, muito desigual. Mas é por causa do capitalismo que hoje ninguém mais morre de fome. É assim que o mundo gira. Boa noite. O bairro da Moca ainda preserva muitas tradições dos imigrantes italianos, portugueses e espanhóis. Uma delas é ir ao jogo do Juventus e depois passar no Bar do Giba. O bar tem 52 anos e é frequentado por ex-jogadores e por várias famílias do bairro. Por tudo isso, o bar e a família do seu Giba são a cara de São Paulo. Eu nasci na Moca, sou moquense nato mesmo. Melhor que qualquer bairro de São Paulo, Brasil. A Moca é tudo pra mim. Na Moca, tudo parece ser como sempre foi. Sacadinhas coloridas dividem cenário com o bar de esquina desde 1964. Uma história que começou com o pai do Gilberto, seu Ferdinando, que ganhou uma herança e resolveu abrir o próprio negócio. Giba foi o único filho que ficou para tocar o balcão e, quando casou com a Rosana, transformou o lugar em restaurante. Vim para cá em 75. Em 78, para o meu nome, aí lancei o Gibas Bar. Rosana pilota o fogão sozinha todos os dias. Das panelas saem pratos caprichados com toques de cozinha brasileira e italiana. O carro-chefe é a chuleta, bem servida com muita salsinha picada. Chuleta é um contrafilé com osso. Tu vem bastante gente procurar, tenho que ter todo dia. Filé mignon também, a turma gosta bastante do filé mignon. É espetacular. Ela nasceu para ser cozinheira. Ela é bonita e simples. Então ela agrada os fregueses, o pessoal vem. Tantos anos no mesmo ponto ajudaram a criar uma identificação do lugar aqui com o bairro. Mas não foi só isso que tornou o Bar do Giba conhecido por aqui. Mas para explicar melhor, vamos avançar pela Rua Javari. A poucas quadras fica o campo do Juventus, time do coração de todo mundo que mora aqui na Moca e de muitos paulistanos de outros bairros também. Aí virou uma tradição dos fins de semana. Somos Juventus, só podemos perder, temos que ganhar. Assiste o jogo aqui e depois vai lá para o Giba almoçar. Uma cerveja, aperitiva, falar de futebol. Italiano vero. As paredes do bar viraram uma galeria. Visitantes ilustres como Basílio, ídolo do Corinthians, e anônimos estampam as fotografias. Várias gerações de atletas do Juventus também estão por ali. No Bar do Giba, todo mundo se encontra. Até pessoas que não te conhecem, cruza assim e cumprimenta. Esse é o diferencial, né? Aqui é para você relembrar, você vê as fotos. Você vê a foto dos amigos que já faleceram, já há 30, 40 anos. E não tenho que... Eu estou numa foto aqui também. Olha o Giba, o marido dela. Eu estou numa foto, eu sei qual aqui. Aqui dá prazer de ver. Índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial do país, desacelera e fecha agosto em 0,44%. No mês anterior, o IPCA foi de 0,52%. Apesar dessa desaceleração, a taxa de agosto foi a maior já registrada na série histórica feita pelo IBGE desde 2007. Neste ano, a inflação acumulada chega a 5,42%. Em 12 meses, ela é de 8,97%. E a produção industrial cresce em julho. De acordo com o IBGE, houve aumento em 6 das 14 localidades pesquisadas. A produção industrial brasileira fechou julho em 0,1%. Essa comparação foi feita com o mês anterior. Os avanços foram maiores, segundo o IBGE, em Pernambuco, Paraná e Espírito Santo. Aqui em São Paulo, nós tivemos uma alta de 1,6%.
Depois de tantas mudanças no tempo nos últimos dias, a semana vai terminando com temperaturas amenas e com muita nebulosidade. A máxima hoje, por exemplo, não passou dos 23 graus aqui na capital. A umidade relativa do ar melhorou com esse aumento de nuvens e fechou o dia com índices acima dos 50%, o que é bom. Vamos ver a previsão para o fim de semana com Mariana Armentano. Praticamente toda a metade leste do país, incluindo também a região sul, terá um final de semana de muito sol e tempo firme. Essa madrugada ainda pode ser fria no centro-sul do país, mas à tarde, com a ajuda do sol forte, as temperaturas disparam. No Nordeste, tanto a noite quanto o dia serão quentes e, para refrescar, tem chuva prevista no litoral leste e também ali na costa capixaba e fluminense. Já nessa área em verde, lá no norte do país, acontecem aqueles temporais isolados associados ao calor. A máxima amanhã chega aos 29 graus em Salvador e também em Maceió, 32 em Fortaleza, 36 graus em Cuiabá, 29 no Rio de Janeiro e 22 em Curitiba. Para São Paulo, com o ar seco em atuação, a previsão é de tempo firme e muito sol e calor no interior. Teremos máxima de 30 graus em Presidente Bernardes e em Araçatuba e de 31 em Votuporanga. Em Ribeirão Preto e também em Araraquara, a máxima à tarde chega aos 30 graus. Já no litoral, amanhã não vai fazer mais que 23 em Santos e que 24 em Caraguatatuba. E olha, o sábado ainda será um dia de muita nebulosidade e pode até garoar de manhã e à noite. Mas no domingo esquenta e o tempo abre. Aqui na capital o sol também aparece tímido, ainda entre muita nebulosidade, mas a temperatura sobe bem em relação a hoje. Nesse sábado teremos mínima de 15 graus por aqui e máxima à tarde de 24 graus. No domingo faz até 27, com muito sol, céu azul e nada de chuva. E para começar a semana teremos mais calor à tarde. Na segunda-feira a máxima prevista é de 29 graus. No dia 18 de setembro, domingo, a partir das 6 da tarde, você assiste aqui na TV Gazeta o debate entre os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. Esse debate tem parceria do jornal Estado de São Paulo e do Twitter. Um dos blocos vai ter perguntas gravadas que podem, desde já, ser mandadas pelos eleitores por meio do Twitter. A regra e o formato do debate já foram definidos em reunião com representantes dos candidatos. Vão participar Celso Russomano, do PRB, Marta Suplicy, do PMDB, Fernando Haddad, do PT, João Dória, do PSDB, Major Olímpio, do Solidariedade e Luiza Erundina, do PSOL. Além da transmissão pela TV Gazeta e portal da emissora na internet, o debate pode ser acompanhado ao vivo pelo site do Estado e pelo Twitter, por meio do aplicativo Periscope. Mediado pela jornalista Maria Lídia Flandoli, haverá perguntas feitas por jornalistas do Estado e da TV Gazeta, além das perguntas gravadas mandadas pelo Twitter. Os jornalistas vão fazer perguntas aos candidatos no primeiro e no quarto blocos. No segundo, o candidato vai responder a questões formuladas por outro candidato, em ordem previamente sorteada. No terceiro bloco, os candidatos vão responder a perguntas mandadas pelo Twitter sobre saúde, educação, habitação, transporte, segurança urbana e corrupção. O debate vai ser realizado no Teatro da Fundação Casper Líbero e vai contar com plateia. São 320 lugares que vão ser ocupados por convidados, assessores dos candidatos e dos partidos. A sua pergunta para os candidatos pode ser uma das selecionadas. Mande um vídeo com a sua pergunta gravada por meio do Twitter com a hashtag Gazeta Estadão. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise do cenário político pós-impeachment. Entrevisto o cientista social José Arthur Gianotti, professor de filosofia da USP e membro do CEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Obrigada, professor, por estar conosco. Professor, eu vi uma declaração sua no ano passado, em abril, mais ou menos, em que o senhor não acreditava que o Congresso colocasse em votação o impeachment e achava que pudesse tudo aquilo resultar num grande acordo. O senhor fez até uma referência que eu achei interessante, dizendo que Dilma iria até a ponta do abismo, mas não saltaria. Bom, acontece que deu no que deu. E o que eu quero saber, Dilma saltou ou foi empurrada? Dilma saltou sempre, não é? Isto é,
Nós temos aí uma presidente que é considerada uma não política, nos casos raros da política brasileira. Ela foi sistematicamente destruindo as pontes que o Lula tinha feito com o PMDB e com a sua base aliada, e chegou um momento em que eu imaginava que ela podia recuar. Pelo contrário, ela destruiu o governo. A eleição foi, como disse logo um dos ideólogos do petismo mais clarividentes, foi um estelionato eleitoral, porque ela prometeu um monte de coisas e na hora que ela bota o Levi, ela mudava totalmente de política. Isto é, chegou-se a um abismo que o governo dela tinha acabado. Quando acaba o governo, né, quando há um rei, ele muda o ministério. No Brasil, nós estamos acostumados a ter golpes militares que, pela violência, botava ordem no pedaço. Ela não tinha condições de governar, tanto assim que ela não conseguia nem os votos para impedir o impeachment. Bom, tanto que foi aprovado, claro, na condição em que foi. Na condição em que foi. Bom, então nós tivemos agora uma espécie de novo golpe, que é um circo juridiquês. Mas um golpe que, a meu ver, não tem golpe nenhum, mas é a maneira pela qual nós estamos substituindo um governo pelo outro, de acordo com todas as leis, mas sendo um enorme golpe para aquilo que se chamava esquerda no Brasil hoje. E que esquerda não é nada, porque é um populismo. Agora, a palavra golpe que o senhor está usando é o quê? É irônica. Eu posso traduzir como uma frustração, uma decepção para aquilo que a esquerda pretendeu dia bem, a chegou até a dar alguns passos? A esquerda teve uma política, certo? Foi de muito sucesso, de integrar um monte de gente no mercado. Só que essa esquerda, que não é esquerda, porque uma boa esquerda conhece o adversário, conhece o que é o capitalismo hoje, ela destruiu a base da produção industrial brasileira. E não é à toa que nós temos hoje 14 milhões de desempregados, isto é... 12. E está aumentando. O que nós temos, a própria esquerda destruiu a sua base, que para poder distribuir é preciso produzir. Agora, para a compreensão, né, nosso telespectador, assim, a quem o senhor está se referindo quando o senhor fala a esquerda brasileira? O senhor está falando de quem? Do PT? É o PSDB? Não. É o PT? É o PT e seus aliados. PCdoB? PCdoB, PSB? PSOL? E mais uma base extremamente variada que é uma parte do PMDB, certo? Então nós temos aí um acordão, certo, que eu pensei que pudesse durar, não durou. Falando em durar, Temer tem condições de segurar a crise, cumprir aquilo que em rede nacional se comprometeu, de resgatar a força da economia e chegar até 2018? Não sei, ninguém sabe. Mas o senhor tem impressão que vai até lá? Porque já está nas ruas essa campanha pelas diretas, antecipação de eleição. Isso. Essa campanha, no seu entender, pode pegar? Pode. Mas o problema é que, ao pegar, nós teremos um outro golpe, que vai ser o golpe eleitoral. Porque não significa de jeito nenhum que uma eleição vá representar a voz do povo em uma opção clara daquilo que o Brasil pode ser. E por que não uma eleição não representaria a voz do povo? A eleição de 14, Dilma representou a voz do povo? Não, porque quando você apresenta uma falsa ideia dos problemas brasileiros, você não tem uma voz enganada do povo. Já na Grécia, havia uma lei que dizia o seguinte: se um demagogo vem e leva a Assembleia a tomar uma decisão errada, ele vai ser punido.
A voz do povo não é simplesmente o vozeirão das pessoas. Uma eleição direta já, hoje implicaria o quê? 35 partidos. Escolher como? Segundo, quais são os problemas que nós vamos discutir nessa eleição? Nós estamos realmente preparados para dar para a população as opções corretas que nós necessitamos? Pelo contrário, nós temos uma enorme confusão, um governo fraco, inegavelmente, que você me pergunta se ele vai ter condições ou não de chegar ao fim, eu não sei, mas eu sei também que as soluções propostas atualmente pela direta já significa um novo golpe eleitoral. Isto é, fazer de conta que nós vamos ter uma democracia. Não é verdade. O que nós temos é fazer rapidamente uma reforma política, rapidamente uma discussão dos problemas reais do Brasil. O que significa, por exemplo, a reforma previdenciária? Precisa discutir. Bom, sendo encaminhado para o Congresso, a proposta é exatamente essa, é abrir o debate. Sim, mas acontece o seguinte, então nós temos que, para ter uma eleição, dizer claramente às pessoas o que seja uma reforma previdenciária. Enfim, nós estamos hoje numa situação, eu diria quase pré-fascista, em que o inimigo é considerado um traidor. Nós temos uma violência... O adversário é considerado um inimigo e o inimigo é traidor. As violências nas redes sociais, nas universidades, em relação uns aos outros, é extremamente grande. Eu quero lembrar... Intolerante? Mais que intolerante, é vingativa. Eu quero lembrar que o fascismo se chamava nacional-socialismo. E que é fácil um socialista virar fascista. Professor, no tempo que dispomos, eu tenho ainda uma questão. O ex-presidente Fernando Henrique disse que o PSDB e o PT se tornaram parte da velharia política que impede a modernização do país. Os dois partidos, segundo Fernando Henrique, perderam o frescor e a postura de vanguarda. O senhor concorda? Veja bem, o PSDB perdeu, já ultrapassou a data de validade? Eu acho que sim. Outro dia eu dei uma declaração dizendo que o PSDB estava quase morto. O que nós temos justamente, veja só, nós temos os partidos que pautaram a política brasileira. Quando o Fernando Henrique diz que ele não tem frescor, está dizendo que ele não está colocando à população os problemas que ela deve enfrentar. Então nós estamos no Brasil num processo de mistificação que é absolutamente apavorante. Isto é, eu tenho medo do que possa acontecer de agora em diante. Medo em que sentido? Para encerrar. Que nós possamos entrar ou numa espécie de democracia venezuelana de meia ditatorial, ou que nós optemos por situações no mercado de trabalho, nas universidades, assim por diante, que nos levam a ter crescimentos pífios durante muitos anos. Isto é, o futuro nosso estará sempre adiado. Acho o senhor bem pessimista, professor, e espero que esse prognóstico não se confirme. Me ajuda a não sê-lo. Muito obrigada, uma boa noite. Com você, Luciana. Mãe do ex-presidente da CPI da Petrobras, Hugo Mota, do PMDB, é presa em operação da Polícia Federal. Ilana Mota é chefe de gabinete da Prefeitura de Patos, que é comandada pela mãe dela. Francisca Mota foi afastada do cargo de prefeita. A mãe e a avó do deputado Hugo Mota teriam cometido irregularidades em licitações e contratos de locação de veículos que envolvem mais de 11 milhões de reais em dinheiro público. As prefeituras de Emas e de São José de Espinharas também são investigadas pelo mesmo motivo. Hoje, 5 pessoas foram presas na Operação Veiculação.
E o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, negou hoje de manhã que o governo Temer quer elevar a jornada de trabalho de 8 para 12 horas. Segundo ele, a reforma trabalhista, que deve ser encaminhada ao Congresso Nacional no início de dezembro, quer reduzir a insegurança jurídica para combater o desemprego e a informalidade. O ministro chegou a afirmar que 12 horas é voltar ao tempo da escravidão e que direitos são mantidos, não retirados. Segundo ele, serão mantidas as 44 horas de trabalho por semana. No Facebook, o presidente Michel Temer afirmou que não haverá mudança na jornada e que o FGTS, 13º, fatiamento das férias e jornada semanal continuam em vigor. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Além das mudanças nos gastos do governo e na Previdência, que já causam muita polêmica, quando não medo mesmo, o governo parece, por enquanto, decidido a fazer uma coisa que chama de reforma trabalhista. É o caso de fazer isso agora, de modo atropelado e provavelmente atropelando alguns direitos essenciais? Trata-se de mudança grande na CLT, na Lei Geral do Trabalho e, claro, na vida de quem trabalha com carteira assinada. Não se sabe muito bem ainda qual vai ser o conjunto da obra. Por enquanto, o que se divulgou é o seguinte. Primeiro, pretende-se permitir que acordos trabalhistas mudem itens da CLT, mas não férias e 13º. É o que se chama de o acordo valer sobre a lei. Pode funcionar em categorias organizadas ou fortes, mas como ficam os desorganizados e fracos, a maioria? Não se sabe. A reforma deve permitir a terceirização de qualquer função, ou seja, mesmo o trabalhador de uma área central, de uma atividade fim da empresa, pode ser subcontratado, o que pode afetar o recebimento de direitos trabalhistas, o que já ocorre hoje. Além do mais, a reforma permite flexibilizar os contratos. Isto é, em vez de ser contratado para receber por 44 horas por semana e mês, o trabalhador pode ser contratado por hora ou produção. E mais mudança pode vir. É preciso mudar a CLT, velha de mais de 70 anos? Sim. Mudar no quê? Com quais efeitos sobre salários e direitos? Está muito mal discutido e estudado. É uma reforma essencial agora? Não, embora não possa ser muito adiada como tantas outras reformas. O essencial agora é conter a dívida do governo, motivo central da crise horrenda destes anos. Pior, essa discussão da reforma trabalhista pode envenenar ainda mais o ambiente político do país. Ou seja, criar tumulto social e conflitos ainda mais paralisantes, ainda mais nesse Congresso já problemático. Isso pode prejudicar a mudança fundamental, isto é, a mudança de lei que deve permitir o controle de gastos do governo, permitir a queda de juros e que a gente comece a sair deste horror econômico e do desemprego ainda crescente. Boa noite. Você vai ver a seguir os gols da rodada do Brasileirão. E a vitória do Corinthians, que se mantém entre os 4 melhores do campeonato. O Brasil é a pátria braço forte. Desde pequenos, enfrentamos grandes marés para alcançar nossos sonhos. A natação provou que nasci para superar obstáculos. Porque brasileiro sabe que sem sacrifício não há vitória. Os desafios se tornam mais fáceis quando lembro que não estou só. Que a cada abraçada que dou, milhões de brasileiros dão outra. Juntos, somos uma legião de campeões. Juntos, somos todos Brasil. Acesse brasil2016.gov.br e conheça as ações para os Jogos Rio 2016. Para vereador, vote Solidariedade. Vote 77. Ninho Silvestre, 77333. Pela defesa da cultura e do patrimônio artístico de São Paulo, conto com o seu voto. Preguinho, 77600. São Paulo precisa valorizar os profissionais da classe de motoristas e cobradores. Gilberto Costa, 77000. Por uma São Paulo mais digna e sem exclusão e oportunidade para todos. Peço o seu voto, Major Olímpio, prefeito. E vereador, vote 77. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Quando você toma uma multa, a lei diz que o condutor tem o direito de se defender. Mas olha onde estão os seus recursos. São pilhas e pilhas de recurso e nada é julgado. Você indica o condutor e ninguém abre a correspondência. No meu governo, ninguém vai pagar multa enquanto o recurso não for julgado. Isso não vai acontecer. E fiquei no prejuízo. No meu primeiro dia de governo,
todas as multas com recursos não julgadas serão suspensas. Eu vou acabar com a indústria de multas. Atenção, é amanhã. Mais de 1 milhão de peças por apenas R$ 29,99 cada. Manta estampada casal por apenas R$ 29,99. Manta casal, só R$ 29,99 cada. Edredom casal 170 fios por apenas R$ 29,99. Edredom casal, R$ 29,99 cada. Colcha Boltis a partir de R$ 29,99. Colcha Boltis, R$ 29,99 cada. É amanhã na Veste Casa. O que era bom, ficou melhor. O que era bom, ficou melhor. Com a Haddad, os céus evoluíram e viraram Unicéus. Antes era só uma escola, hoje é também uma universidade gratuita para os jovens da periferia. Esse é um trabalho que já está sendo feito e que precisa continuar. Os céus evoluíram e São Paulo também tem que seguir em frente e não voltar atrás. O que os outros prometem, a Haddad já faz. Pra que mudar? Hoje, no Todo Seu, eu entrevisto Alberto Saraiva, um dos maiores empresários do nosso país. É preciso viver sem medo. Segurança é prioridade. Saúde e educação de qualidade. Por um lugar melhor para se viver, Gerson 36036. As luzes na política estão apagadas. Chegou a hora de Estrela Costa brilhar. Para a vereadora 36501, acelera São Paulo. A cara é torta, o caráter é reto. Para fazer São Paulo grande novamente, Paulo Emendabile 36333, com Dória Prefeito 45. No Todo Seu de hoje tem o vozeirão da nossa querida cantora Vanessa Jackson. Nós temos que ser pragmáticos do ponto de vista de encontrar soluções práticas, viáveis, criativas, inovadoras para os problemas. Esse projeto só vai se viabilizar porque é um partido que tem identidade, é um partido que tem coerência, é um partido que tem projeto, é um partido que sonha. E se a gente conquistar o poder na cidade pelas mãos do povo, junto com o povo, para governar com eles, nós poderemos fazer a diferença. Zé Armando Vanucci responde todas as suas dúvidas sobre os bastidores da TV. Hoje, no Todo Seu. Estou te esperando. Eu quero fazer agora os ônibus circularem no centro da cidade de graça, totalmente de graça, onde os ônibus de norte a sul, leste a oeste não iriam cruzar a cidade mais, iriam chegar a um determinado ponto. Por exemplo, quem vem da zona leste, no máximo iria chegar ao Parque Dom Pedro. A educação, eu quero primeiro informatizar todas as escolas, melhorar o salário integralmente hoje dos nossos professores, que é muito ruim. Nós queremos, inclusive, voltar com os orientadores educacionais. Todo mundo é 28, porque o povo leva fé. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Neste fim de semana temos Clássico Paulista na rodada do Campeonato Brasileiro, hein, Celso? Tem Santos e Corinthians, espero que o juiz seja um pouco melhor que o juiz de ontem, do Santos. Entendo a sua revolta. Melhor do que o de ontem, até eu se apitar, né? Foi mal o juiz ontem. Pelo amor de Deus, aliás, péssimo. Teremos a oportunidade de falar mais sobre do isso. Corinthians. Esse jogo que você se viu, né, Santos e Corinthians, que você quer um bom árbitro, acontece na Vila Belmiro, domingo, 4 da tarde. Mesmo que vença o Clássico, o seu Santos, quinto colocado, não voltará ao G4. É que os santistas perderam ontem para o Inter, em Porto Alegre, enquanto os corintianos venceram o Sport na Arena, em Itaquera. Com os resultados, a diferença entre as duas equipes subiu para 4 pontos. Veja os gols. Em Itaquera, o Corinthians deslanchou só no segundo tempo e precisou de 16 minutos para garantir a vitória por 3-0 para cima do Sport. Rodriguinho fez o primeiro. O garoto Léo Príncipe, após boa trama do ataque corintiano, marcou o segundo. E o zagueirão Wilson, de cabeça, fechou a conta na Arena. Com o resultado, o Corinthians chegou aos 40 pontos e segue no G4 do Brasileirão. No Beira-Rio, o Santos saiu na frente do Internacional depois da falha do lateral Jefferson. Um presente para Ricardo Oliveira bater firme e fazer 1-0 Peixe. O empate do time gaúcho saiu dos pés do venezuelano Seijas. Chute de fora da área e desvio em Gustavo Henrique, matando o goleiro Vanderlei. E o Inter buscou a virada. Valdívia cabeceou, Vanderlei fez milagre, mas a bola subiu. E Ailon, quase em cima da linha, mandou para dentro de peito. E ficou nisso. 2-1 Inter e fim do jejum de 14 jogos sem vitória no Brasileirão.
Na Arena Independência, o Cruzeiro contou com uma noite inspirada dos gringos para vencer o América. O uruguaio Arrascaeta marcou o primeiro aos 20 do primeiro tempo. E o argentino Ábila, já no segundo, definiu o resultado, 2-0. A vitória deixou a Raposa na 12ª posição, com 29 pontos ganhos. Quem editou isso aí é antissantista, não pôs o lance, o lance capital do juiz, que foi um imbecil que roubou o time. Segundo o presidente do Santos, o Modesto Roma, palavras do presidente do Santos, é um vagabundo. Mas o que ele fez é um absurdo. Acho que houve um exagero, né? Mas que ele errou. É que, só para explicar o que aconteceu, né? O Lucas Lima foi cobrar o escanteio, aí deixou a bola, o árbitro deu amarelo e vermelho, entende que ele estava fazendo cera. Né? Realmente houve um rigor, digamos assim. Mas até a CBF reconhece que houve erro do árbitro, espera-se uma punição para ele, e com um a menos ficou mais complicado. Né? E o Inter voltou a vencer no Campeonato Brasileiro depois de 14 jogos. Jogando com 12. E o Santos perdeu a terceira seguida. Para o Corinthians foi bom, que o Corinthians ganhou, vai enfrentar o Santos e não corre nenhum risco de sair do G4, mesmo perdendo na Vila. Santos que não terá nem Ricardo Oliveira, não terá o Lucas Lima e não terá o Vitor Ferraz, todos suspensos. Tá bom. Bom, para melhorar um pouquinho o ânimo aqui, vamos falar das Paralimpíadas. O brasileiro Daniel Martins conquistou hoje a 3ª medalha de ouro do Brasil no Rio de Janeiro. Ele ficou com o título dos 400 metros no atletismo na categoria T20, para deficientes intelectuais. O brasileiro também quebrou o recorde mundial com o tempo de 47 segundos e 22 centésimos. O ouro de Daniel é o segundo do Brasil no atletismo. Ontem, Ricardo de Oliveira havia conquistado o título do salto em distância na categoria T11, para deficientes visuais. Veja os destaques brasileiros neste início de Paralimpíada. A primeira medalha do Brasil saiu no atletismo, na prova masculina de 5.000 metros da classe T11 para deficientes visuais. Odair Santos disparou e garantiu a prata com o tempo de 15 minutos, 17 segundos e 55 centésimos. Já Ricardo Costa de Oliveira fez mais bonito ainda, no salto em distância. Na categoria T11, para deficientes visuais, ele saltou incríveis 6 metros e 52 centímetros e levou o ouro na modalidade. Na natação, Daniel Dias estreou bem na competição e levou o ouro na prova de 200 metros livres com o tempo de 2 minutos, 27 segundos e 88 centésimos na categoria S5. Com a vitória, o nadador brasileiro chegou a 16 medalhas em 3 participações de Paralimpíadas, sendo 11 de ouro. Final de semana tranquilo. Você também. Obrigado e até segunda. Noite. Até segunda. Luciana. Vamos agora ao comentário de cultura com César Job. O poeta Caio Fernando Abreu, morto há exatos 20 anos, ganha uma homenagem concebida pela Diversa Arte e Cultura e realizada pelo Museu da Diversidade Sexual com o Teatro Sérgio Cardoso e o Museu da Imagem e do Som. A programação se estende por uma semana com exposição, filmes, espetáculos teatrais e shows. Começa no domingo com a mostra Caio Mon Amour, no Museu da Diversidade, que fica na estação República do metrô, com curadoria de Paula Dipp. São fotos, documentos, poemas, projeções numa ambientação anos 80. O Teatro Sérgio Cardoso terá espetáculos de teatro e dança do dia 12 ao dia 17, todos inspirados em textos de Caio. Mais um show de Cida Moreira em homenagem ao amigo poeta. E o MIS fará no dia 17 projeções de curtas e longas baseados nos contos e na biografia de Caio. No Teatro Municipal de São Paulo, o Balé da Cidade estreia amanhã o espetáculo Titã, coreografia para a primeira Sinfonia de Mahler. A direção é do italiano Stefano Poda, autor de cerca de 100 montagens na Europa e América. A Orquestra Sinfônica Municipal, regida por Eduardo Strausser, acompanha as apresentações. Aos 86 anos, a atriz Natália Timberg estreia amanhã, no Teatro Nair Belo, o espetáculo 33 Variações, texto do venezuelano Moisés Kaufman, que já foi sucesso na Broadway. Natália vive uma musicóloga
que quer desvendar por que Beethoven compôs 33 variações para a valsa criada por um então obscuro compositor, Anton Diabelli. No elenco ainda estão Lu Grimaldi e Wolf Maia, que também dirige a montagem. E o clássico Esperando Godot, de Samuel Beckett, ganha montagem dirigida por Elias Andreato. No elenco, além do próprio Andreato, Cláudio Fontana, Clóvis Torres, Rafael Gama e Guilherme Bueno. A estreia acontece hoje no Tuca Arena. Boa noite. Pesquisa Datafolha sobre a corrida à Prefeitura de São Paulo mostra Celso Russomano, do PRB, e Marta Suplicy em primeiro, na margem de erro de 3 pontos. É a primeira pesquisa após o início do horário eleitoral e mostra mudanças no cenário. A primeira pesquisa foi feita no final de agosto. No levantamento feito no fim de agosto, Celso Russomano, do PRB, aparecia com 31%. Agora tem 26%. Marta, do PMDB, tinha 16%. Agora aparece com 21%. O tucano João Dória tinha 5%. Agora, após o horário eleitoral, tem 16%. Na pesquisa anterior, Erundina, do PSOL, tinha 10%. Agora, caiu para 7%. O prefeito e candidato à reeleição, Fernando Haddad, tinha 8% e agora foi para 9%. Major Olímpio manteve os 2%. Levi Fidelix tinha 2% e agora tem 1%. Ricardo Yang, que tinha 1%, não pontuou. João Bico, do PSDC, aparece agora com 1%. Brancos e nulos somam 13%. Não sabem, 4%. O Datafolha ouviu 1.092 eleitores no dia 8 de setembro. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma ótima noite e um ótimo fim de semana para você. Bom fim de semana e até segunda. Unifom recebe a cantora Vanessa Jackson no Todo Seu, hoje, 10h30 da noite.